Fala pessoal, aqui é o André, eu sou web designer e fundador da Decola WP. E nesse vídeo eu estou inaugurando uma playlist onde eu vou mostrar otimização de sites WordPress na prática. E eu vou começar pelo site da Decola WP, que é uma agência especializada em SEO técnico, que ele é mais voltado para performance, para velocidade, né, o tempo de carregamento do site e a parte de SEO on page ali, indexação no Google. Não conteúdo, a gente não faz artigos, não produz conteúdo, mas a gente ajuda o seu conteúdo a se destacar no Google com a parte mais técnica do site, que também envolve acessibilidade, boas práticas e etc. Então vamos lá, alguns projetos, eu já peço que você, se você gosta desse tipo de conteúdo, já assina o canal, ativa as notificações, que alguns próximos projetos eu vou mostrar algo um pouco mais na prática, fazendo ao vivo ali, em tempo real, sem cortes, mas nesse é um site que já está otimizado. Eu não consegui gravar o processo porque é um site que já estava no ar, uma página em construção. Eu fiz o MVP, enfim, quando eu tive alguns probleminhas que eu não consegui. Eu até comecei a gravar, eu tive que parar, e agora, mas eu vou mostrar ele pronto, algumas coisas que eu fiz. Mas eu pretendo gravar alguns conteúdos assim em breve, mostrando na prática. E eu também tenho um curso gratuito de Lightspeed Cache, onde eu mostro a maioria dos conceitos apresentados aqui, bem detalhado. Você vai ter um material para fazer download também. Fazer download não, um documento para você acessar e ver as configurações. Eu vou deixar um card e também na descrição. Vamos lá? Esse foi um projeto que eu consegui tirar 100 pontos de desempenho, são 400, né? E eu vou mostrar ali o antes e depois. Primeiro eu vou mostrar o site. Eu vou E aí eu vou mostrar o antes, tudo que eu fiz, um teste que eu fiz antes, eu vou um pouquinho mais a fundo aqui, depois eu faço um comparativo e eu vou mostrar o site, né? Esse teste eu fiz sem plugin de performance, sem cache, sem nada, e ele já tinha um desempenho muito bom, porque eu fiz ele com o Bricks Builder, que é um concorrente do Elementor. Antes de eu abrir o site, eu vou mostrar aqui, se você não conhece, ele é um pouco mais voltado para performance. Deixa eu achar aqui a home. Vou digitar com Bricks enquanto ele abre aqui. Então ele tem uma interface um pouco diferente. Eu também pretendo gravar um vídeo fazendo esse comparativo no futuro, tá bom? Então foi esse Page Builder, ele tem um código muito mais limpo que o Elementor. Ele é melhor para desenvolver. Se você é designer, ele é muito interessante, né? Agora, se você é um empreendedor, trabalha com marketing, talvez o Elementor seja melhor. Mas para performance, eu gosto muito do Bricks. Deixa eu voltar aqui para o painel. Eu vou abrir uma aba anônima para te mostrar o site. Você vai ver ele carregando. Ele carrega super rápido. Ele já está otimizado, né? Então, esse projeto, só explicando por que sem nenhuma otimização ele já tinha 92 pontos de desempenho. E esses 92 pontos não necessariamente a velocidade, mas ele analisa as boas práticas que você está seguindo. E depois eu vou te mostrar um exemplo real disso, tá? Às vezes você não tem uma boa pontuação ali, mas o seu site, na real, ele está carregando rápido. Então eu decidi não usar nenhuma imagem de fundo, a não ser o logo, não tem nenhuma imagem nessa primeira dobra. Eu estou usando fonte do sistema, então não carrega nenhuma fonte. Então ele já tende a ter uma primeira dobra muito mais clean, ele já tende a carregar muito mais rápido, né? Meu LCP, que é o maior conteúdo da primeira dobra, ele tende a carregar muito mais rápido. Então aqui o foco foi na copy, em falar do serviço. Eu uso alguns ícones para ficar visualmente, um botão para orçamento e para o curso, ó, quando eu clico aqui também. Então ele é bem limpo, eu não quis colocar uma imagem ilustrativa aqui e eu foquei na mensagem. E depois eu tenho um bloco de texto, aqui passa alguns logos de clientes, uns cards, né? E aqui tem, mais para baixo, tem mais algumas imagens. Depois eu uso cards também. E aqui só uma animação em CSS no final. Então, pelas minhas escolhas de design,
esse site já foi desenvolvido para performance. Em breve eu vou criar um outro site pessoal focado no web design e logicamente eu vou ter uma imagem de fundo, alguma imagem aqui na primeira dobra, alguma fonte mais personalizada, mas para esse projeto que eu quis mostrar que a Decola WP é especialista em performance, eu tomei essas decisões. E hoje em dia as fontes do sistema são muito mais bonitas, antigamente era mais Arial, Times New Roman, então dependendo do dispositivo, dispositivos da Apple tem uma fonte muito bonita, do Android também, do Google Chrome, então não tem erro aqui. Então agora eu vou voltar para essa parte do PageSpeed Insights para mostrar o que eu fiz e como você também pode analisar o PageSpeed Insights, tá bom? Aqui ele mostra que eu já tinha o FCP, que é o primeiro conteúdo que aparece na tela, ele já estava muito bem, né, 0,9 segundos. É uma estimativa aqui, tá? Só que o maior conteúdo que ele considerou, que é o meu H1, que é o título, ele demorou 3,2 segundos. Aqui são os frames, ele começava a carregar no quinto frame e praticamente ele já carregava tudo, né? E é um comportamento de um site, ele carrega o conteúdo, depois carrega o CSS, as imagens, ele já exibe tudo de uma vez. E aqui, ó, ele já otimizado, ele carrega muito mais rápido, já no segundo frame, e o logo aqui no terceiro frame. Então ele já não carregou completo, né? Ele teve uma progressão ali visual. Mas voltando aqui, eu vou pegar algumas mensagens e explicar meio que eu fiz. Ó, reduz o tempo de resposta inicial do servidor. Eu não sei se eu consigo copiar aqui. Vou jogar no bloco de notas. Reduz o tempo de resposta inicial do servidor. O que eu recomendo aqui? Que você tenha uma boa hospedagem. É primordial, né? Aqui eu tenho uma hospedagem na Decola WP. A gente oferece hospedagem para os clientes também. E é um servidor Lightspeed. Então é uma hospedagem muito boa. E o público-alvo, o local, né? Local do servidor. Se o meu público está no Brasil, eu preciso ter uma hospedagem no Brasil. Então, isso eu vejo muitas empresas cometendo esse erro com hospedagem nos Estados Unidos, porque é melhor, mas aí você tem uma latência maior, né? E eu também configurei uma CDN, que é uma rede de distribuição de conteúdo. A sua hospedagem tem um único servidor, mas a CDN tem diversos, e aqui eu uso duas. Eu uso Quick Cloud para servir o HTML. Essa CDN é do Lightspeed Cache, tá? E eu uso o Cloudflare para arquivos estáticos. Então foram essas ações. Ah, também um plugin de cache, né? Que foi o Lightspeed. Todas essas ações me ajudam a reduzir o tempo de resposta inicial do servidor. O plugin de cache, naturalmente um site WordPress, quando você acessa, ele tem que montar a página consultando o banco de dados. E o plugin de cache, ele faz uma cópia, né? Depois que o site consulta o banco de dados, entrega a página para o usuário, o plugin de cache faz uma cópia para que no segundo acesso o WordPress não precise mais consultar o banco de dados. E tudo isso ajuda a diminuir o tempo de resposta inicial do servidor. Então, vou mostrar algumas configurações por cima e vou acessar o site para que você dê uma olhada nisso. E por que eu separo em duas CDNs, né? Porque muitas das vezes você atualiza um conteúdo do site, ele só vai limpar na Quick Cloud, o HTML. Esses arquivos não vão mudar, as imagens, o CSS, a não ser que você faça alguma alteração no layout, e aí você precisa limpar o CSS também. Mas no dia a dia, atualizou um plugin, vai limpar ali o cache, fica muito melhor eu isolar o HTML e mantenho a maioria dos arquivos do meu site na Cloudflare
e isso melhora muito a performance, pode acreditar. Então vou mostrar essa configuração aqui agora do Lightspeed Cache, essa parte de cache. Não tem muito segredo, como vem padrão, no curso eu explico muito melhor, né? Desculpa. Mas praticamente eu só desconecto essa parte de usuários conectados, eu desativo. E o cache móvel, para usar alguns recursos do Quick Cloud, você tem que ativar o cache móvel. Então ele vai fazer um cache para desktop e outro para dispositivos móveis. Basicamente é isso, o TTL eu não mexi nada, essa parte de limpar, exclusões, SI eu não ativo nesse caso. No curso eu explico melhor também. Cache de objetos eu ativei, eu selecionei o Reads, ele já mostra uma porta, mas é interessante você perguntar isso para sua hospedagem. Aqui eu creio que eu não mexi mais nada. Navegador eu ativei também. Em avançado ele tem uma opção interessante aqui, de clique instantâneo, mas eu estou usando esse recurso no Perf Matters, que na minha opinião é o melhor plugin de otimização de WordPress, de otimização de página. Mas alguns recursos eu acabo usando do Lightspeed Cache que eu gosto muito, então depende de projeto para projeto, e você vai ver isso na prática. Esse clique instantâneo é quando você passa o mouse no menu, ele já começa a fazer um pré-carregamento dessa página. Então eu clico, ele tende a carregar mais rápido. Então é isso. Essa parte de cache foi essa, e tem a de CDN, que eu não vou mostrar aqui também, mas eu ativei o CDN da Quick Cloud, eu fiz toda a configuração lá. Antes, em geral, você precisa solicitar aqui uma chave de domínio, vincular o seu painel da Quick Cloud, tá? Não vou mostrar isso aqui. Não é um tutorial de Lightspeed, é algo na prática, as alterações que eu fiz. Então eu uso um mapeamento para poder usar Cloudflare e eu uso no subdomínio cdn.seusite. Eu vou servir todos esses arquivos e nessa lista eu só pus a VIF, que é um formato de imagem que eu não estou usando nesse momento, mas se eu vier usar no futuro, né, e talvez você tenha esse formato de imagem no seu site, é bom adicionar esse texto aqui manualmente e salvar. Eu explico como eu fiz essa URL aqui também. E aqui eu ponho a URL original e é isso. E aí mostrando na prática, eu vou apertar um F12 ou você vem com o botão direito do mouse e inspecionar. Aí você vem aqui em Network ou Rede, se tiver em português. Eu vou pôr em Doc primeiro, você vê o HTML. Eu vou dar um Ctrl R aqui. E quando eu seleciono, ele mostra aqui esse cabeçalho XQC Cache, que é a Quick Cloud. Ele mostra como hit que o HTML está armazenado em cache. E se eu pegar aqui um arquivo CSS, qualquer um, ele já é outro cabeçalho, ó, CF, Cache Status, que é Cloudflare. Aqui ele está dando miss. Ó, esse aqui já está dando hit. Aí no segundo acesso ele já vai aparecer tudo hit ali. E aqui no logo, ó, ele também está na Cloudflare, hit, enfim. E isso foi a ação que eu usei para corrigir aquele problema do tempo de resposta. Uma outra mensagem foi o elemento de maior exibição de conteúdo, que foi o meu título, H1. E aqui é uma questão de CSS. Eu vou copiar aqui. Vamos jogar no bloco de notas também. Existem duas formas. Isso aqui poderia ser, se fosse uma imagem, né? Eu poderia comprimir ainda mais no meu editor de imagem, tipo no Photoshop. Eu poderia converter para formato WebP, ou usar um plugin para isso. Eu uso o próprio Lightspeed Cache, né, para otimizar imagens. Por muito tempo eu usei o Short Pixel, que eu ainda considero o melhor plugin. Eu não estou usando no momento, pode ser que porque ele é pago, né, eu estou querendo economizar um pouco. Mas pode ser que futuramente eu compre alguns créditos, porque eu vi que não compensa pagar o plano mensal que eu estava pagando. Enfim, mas o Lightspeed Cache tem suprido minha necessidade agora. Mas como era texto, é uma questão desse carregamento, porque o CSS, ele
eu vou te mostrar aqui, ó. Primeiro, existe uma ordem de carregamento. Primeiro carrega o HTML, onde está o seu conteúdo na página, depois o CSS, e depois que carrega o CSS, o conteúdo é exibido. O conteúdo já está no HTML, mas ele não é exibido enquanto não carrega o CSS. Porque o HTML puro, ele deixa o seu site bem feio, né? Para ele ter o estilo visual, precisa do CSS. E existem dois caminhos aqui. Remover CSS não utilizado e carregar CSS de forma assíncrona. Não sei se escrevi certo, né? Mas é assim. Então, quando eu removo o CSS, às vezes você tem ali 20 KB, ele diminui para uns 5. Então, ele continua bloqueando a renderização, mas vai carregar mais rápido, porque ele vai remover o inchaço. E no segundo caminho, que é o que eu estou usando no site, ele faz o seguinte: dentro do HTML, ele injeta um CSS embutido, que a gente chama de CSS crítico, que ele pega o essencial da sua página, ou ali da primeira dobra, eu acho que pega da página inteira. Então, ele vai carregar um CSS bem pequenininho, tipo uns 3 KB aqui. Depende muito do caso, né? E esse CSS, ele fala assim, ó, não bloqueia a renderização, carrega de forma assíncrona. Então não tem esse passo 3, porque o conteúdo já é exibido aqui. Conteúdo. E isso faz que o seu LCP baixe. O que pode... Carregue mais rápido, né? Que seria o meu título ali. O que pode acontecer? Ter uma variação de layout. Às vezes esse CSS crítico não pegou tudo. Eu já vi ter variação de fonte. E aí você tem aquela sensação que a fonte piscou, você carregou uma fonte do sistema, depois trocou para Roboto, algo assim. Você vê que fica algo meio estranho, o layout muda. Ele aumenta o CLS, que é a mudança de alteração do layout. Que seria isso aqui, ó. Cumulative Layout Shift. Pode até ver, ó, que nessa versão mais otimizada, o que estava 0 virou 0.003, que é algo aceitável, né? Mas ele tem esse efeito, tá bom, do seu layout mudar quando a gente carrega de forma assíncrona. Mas geralmente você vai ter as melhores pontuações fazendo dessa forma. Como eu estou usando a fonte do sistema, meio que eu hackeei isso, eu não vejo a fonte mudar. Mas o que você pode fazer é testar, fazer um pré-carregamento daquela fonte. Eu vou te mostrar onde faz isso no Perfimatters. Ou meio que não se importar com isso, tá bom? Mas se isso te incomodar muito, você vai para o segundo caminho, que é remover o CSS não utilizado. E depende muito, tá? De caso para caso eu vou analisar isso. Eu vou pensar não nessas métricas do Google, mas que o usuário tenha a melhor experiência possível. Então, o que eu fiz para... Aqui eu te expliquei o conceito, mas o que eu fiz para resolver isso foi carregar o CSS de forma assíncrona. E aí eu vou te mostrar, eu fiz isso dentro do Lightspeed Cache. Eu venho aqui, otimização de página, nessa aba de CSS. Da forma que vem padrão, meio que assim, você pode desativar tudo e você ativa. Ó, tem até algum arquivo na fila que eu posso forçar quando ele tem essa mensagem, que ele faz tudo via Chrome. Ele é um recurso que demora um pouquinho, alguns minutos para aparecer na página. E eu vou te mostrar como conferir, tá? Eu não minifico, tá? Hoje em dia, a maioria dos arquivos já são minificados. Tem um ganho muito pequeno, só que o Lightspeed renomeia seus arquivos, eu não curto isso. Eu só marco aqui, ó, carregar de CSS de forma assíncrona. Eu tinha até escrito errado aqui, ó, vou atualizar. Aí fica certinho. Eu ponho CSS por URL, porque ele vai gerar um arquivo para cada página. A não ser que todas as suas páginas tenham o mesmo layout, você pode deixar isso desativado. E essa biblioteca já vem ativada, eu mantenho, tá bom? De CSS embutido. Então, eu marco só esses três no Lightspeed, eu desmarco todo o resto. E basicamente foi isso.
Eu fiz algumas outras configurações, né, para remover inchaço, assim. Minifiquei o HTML, é a única coisa que eu minifico. Eu acho que eu não mexi em mais nada aqui. Eu só vou navegar nas abas aqui para configuração de mídia, depois eu falo. E em localização, eu armazenei o cache do Gravatar. Eu marquei essas duas opções. O resto eu não mexi em nada. Para remover inchaço, deixar o HTML mais leve, isso também poderia ajudar nessa primeira métrica. Eu usei o Perf.Matters. Vou te mostrar aqui. Eu marquei praticamente todas as configurações. Ó, desativa emoji, dashicons. Alguns pontos. Depois eu vou gravar um tutorial também, né? Não esquece de assinar o canal para dar uma moral também. Para você receber quando eu gravar esse tutorial. Eu vou deixar um arquivo explicando cada ponto. Algumas coisas você pode se preocupar aqui. Se você tem um blog, você não desativa esse aqui, ó, RSS Feed. Só que o link do feed pode desativar. Essa parte de REST API, teve um site que eu tive problemas, então eu não pude desativar. Eu tinha um blog com o botão carregar mais. Então ele estava bloqueando esse carregar mais. Meditor de senha você pode desativar, eu não desativei aqui. Esse favicon em branco só se o seu site não tem favicon. E algumas configurações de Heartbeat, você pode printar a tela e dar uma olhada aqui. E um login, eu costumo alterar o login, né? Mas eu não quis pôr no vídeo para as pessoas não saberem qual login eu uso. Então, em vez de ele acessar para fazer login esse WP admin, você vai ter um login personalizado. Eu gosto muito dessa função do Perf.Matter. E o CSS eu não mexi nele aqui, tá? Então foram essas primeiras configurações que eu fiz. Depois reduza o JavaScript não usado. Aqui eu gosto muito do Perf.Matters. Lightspeed Cache também tem essa função, mas o Perf.Matters, eu marco aqui essa parte de delay e eu posso escolher atrasar todo o carregamento, vou te mostrar na prática, ou de algum arquivo específico, se eu quisesse carregar só o Tag Manager, atrasar o carregamento só dele. Como eu atrasei tudo e eu não tive problemas, eu deixei assim. E eu ponho esse delay timeout que eu vou te mostrar aqui também. Eu só mexi nisso, tá? Eu vou simular como se fosse um site mobile aqui. E o que poderia dar problema? Eu não tenho nenhum slider aqui, eu não tenho nada. Poderia ser esse botão. De eu clicar, ele não abrir o menu. Mas isso não aconteceu, ó. Eu vou carregar. Você vai ver que ele não carrega nenhum JavaScript. Eu vou clicar no botão e ele carrega normalmente. E aquele delay é isso aqui, ó. Eu vou atualizar de novo. Ele não carrega nenhum JavaScript. Isso vai melhorar muito a sua pontuação no Google, etc. E em 10 segundos ele carrega. Então, se o usuário parou na sua página, ele está lendo, ele não interagiu, em 10 segundos ele vai carregar. Mas se eu interagisse antes, vou atualizar de novo, assim que eu passar o mouse ou der um scroll, ele carrega. Se eu tivesse aqui um slider, algo em JavaScript, isso não ia funcionar. Eu teria que fazer algumas exclusões. E o Perf.Matters deixa eu fazer essas exclusões. Eu poderia excluir arquivos do Bricks, que é meu tema, ou do Elementor que você está usando. O WP Rocket também faz isso. Agora o Lightspeed Cache não. Vou até te mostrar. Otimização de página. Então, para otimizar JavaScript, o Lightspeed Cache não é tão legal. Ele só deixa eu atrasar, né? Não é esse adiado. O adiado é como se fosse o defer, que ele carrega tudo no rodapé. Atrasar seria esse. Só que ele não me dá muita opção igual o Perf.Matters. Então eu prefiro usar o Perf.Matters. Algumas coisas prefiro o Lightspeed, outras Perf.Matters, mas basicamente, você está vendo aqui, minha stack são esses 3 plugins. Bricks, que é meu page builder e tema, Perf.Matters para otimização de página, Lightspeed Cache, que faz o cache CDN e algumas otimizações de página também. Então foi essa a configuração do Perf.Matters. CSS não otimizei nada. Preload, eu ativei aquele clique instantâneo, né? O Instant Page. Essa é uma função mais avançada aqui, esse Core Fit. O WordPress, quando você coloca a imagem destacada em um post,
ele meio que faz o pré-carregamento dela e exclui do lazy load. E muitas das vezes na sua página, você tem uma imagem que ela é um pouco maior, por exemplo. Essa primeira imagem aqui, ele poderia considerar que é a imagem de destaque do meu site e excluir do lazy load. Então, para evitar esse comportamento, eu desmarco aquela caixinha. Então, foi a única coisa que eu fiz. Eu não pré-carreguei fonte, porque estou usando fonte de sistema, e nem meu logo, porque não foi necessário. Porque quando você vê, vou dar um F12 aqui de novo, todo o carregamento, deixa eu dar um Ctrl R, ele carrega o HTML e depois o logo, ele já está aqui em SVG. Então, eu não precisava pré-carregar ele, ele já está no topo da minha cascata. Depois o CSS, e o que eu te falei, só depois que carrega todos esses arquivos CSS que ele iria exibir o conteúdo. Mas como eu estou usando um CSS crítico, e eu vou até te mostrar, você aperta Ctrl U para ver quando você configura o CSS no Lightspeed está funcionando. Ó, ele mostra aqui, ó, CCSS, que é o CSS crítico, carregado. Se ele tivesse escrito em Kiwi, é porque ele estaria na fila ainda. Deixa eu ver se desse curso grátis está na fila. Não, carregou também. Então ele gera um CSS crítico para o desktop e para o mobile. Então toda essa parte, esses dois tópicos, eu resolvi dessa forma, tá bom? E assim você entende como funciona o PageSpeed Insights. Esses três primeiros tópicos foi assim. Aí ele está dizendo que os elementos de imagem não tinha a largura e altura, que era do meu logo, eu fui lá e adicionei a altura. No próprio Page Builder você faz isso, tá? Disponibiliza imagem em formato de última geração. Eu usei também o Lightspeed Cache para isso. E aí você tem que vir em geral, tá? E solicitar a sua chave, tá bom? E vincular um painel do QuickCloud. Você cria uma conta muito tranquila. No curso eu te mostro passo a passo, no curso de Lightspeed. Você vem aqui em otimização de imagem. Você vem nessa aba de configuração. Você deixa tudo que é relativo a Chrome ativado. Otimizar a imagem original sim. Só que remover backup não. Sempre deixa um backup, é o mais seguro. Otimizar as imagens sem perda? Não, eu quero que tenha perda, eu quero que diminua o tamanho do arquivo. A não ser que você seja um fotógrafo e quer as imagens super em alta, e acho que vale a pena. Eu também não ativo essa parte de preservar dados EXIF, porque eu não entendo nem muito o que é isso, deve ser algo mais para fotógrafo. Então você ativa se você souber o que está fazendo. E aqui eu marco essas duas caixinhas relativas ao formato WebP. Depois você só viria aqui, ó, esse botão aqui ia ser um botão azul que estaria ativo, mas eu já otimizei todas as imagens que eu tenho. Quando você vem em mídia, ele vai mostrar, ó, ele não converte SVG, né? Meus ícones são tudo em SVG. Essa imagem do planeta eu nem estou usando, mas ele mostra aqui, ó, que a imagem original foi otimizada e que economizou 51% de JPEG para o WebP. Então, além de comprimir a imagem, ele salva no formato WebP. E aí, quando eu venho no site também, eu vou te mostrar, vou apertar o F12 de novo na aba mídia, vou atualizar. Conforme eu vou dando scroll aqui, ele vai mostrar, ó, os logos aqui. Alguns são SVG, outros já estão WebP. Então ele converteu tudo para mim, ó, tudo WebP. Então dessa forma, deixa eu voltar aqui. Essa mensagem, eu usei o Lightspeed Cache. Vou pôr aqui, Lightspeed Cache. E vou pôr entre parênteses, eu ativei essa opção de WebP. Então 100% gratuito, não gastei dinheiro com Short Pixel, com nada, e ficou excelente. E uma outra coisa, ó, a política de cache eu já resolvi. Defina o tamanho adequado para as imagens. Eu resolvi isso fazendo lazy load, tá? Eu tive que deixar ela um pouco acima, ó. Se eu deixasse um tamanho menor como ele está recomendando, ela está com 960 pixels essas imagens. Se eu diminuísse para 768, que é um formato mais próximo, ela estava ficando muito borrada. Então eu deixei assim mesmo.
Só o Lazy Load já resolveu. E aí é essa opção aqui, ó, Lazy Load. Às vezes você resolve um problema que resolve uns 3 aqui da lista. A de imagem fora da tela. Eu também usei o Lightspeed Cache. Lazy Load. O Perf Matters, eu vou mostrar isso aqui por dentro também. O Perf Matters tem um Lazy Load mais avançado, porque quando eu faço um preload de uma imagem, ele já exclui do Lazy Load. O que ele tem mais, ele não é mais avançado, desculpa. Ele é aqui, ó, carregamento tardio. Ele tem uma função que eu gosto mais. Ele tem algumas coisas avançadas, tipo esse DOM Monitor, mas eu CSS e background imagens. Se o meu site tivesse alguma imagem de fundo fora da primeira dobra, eu poderia usar uma classe para adicionar lazy load imagem de fundo. O Lightspeed Cache não tem isso. No curso no curso de Lightspeed eu mostro um hack para contornar isso. Então, se eu pegasse o site do cliente que tem muita imagem de fundo fora da primeira dobra, eu iria usar o Perf Matters. O WP Rocket já tem algo meio que automático. O Elementor também. Então, se o cliente usa o Elementor, talvez eu usaria até a função do Elementor. Mas nesse meu cenário, como eu não tenho imagem de fundo, eu usei o Lightspeed Cache. E ele tem uma função que eu gosto muito. Então, eu sempre uso um hackzinho quando eu estou desenvolvendo para mim ou para uns clientes que eu fui o web designer, eu desenvolvi. Eu tento usar o Lightspeed. Se não der, eu vou pro Performatters, enfim, o elemento. E eu vou te mostrar aqui, a otimização de página. O que eu gosto muito nele. Eu ativo essa parte de carregamento lento. Eu ativo aqui o marcador responsivo, que ele deixa o espaço da imagem. Eu poderia até trocar esse cinza pela cor de fundo do site. Você pode fazer isso, tá? Você pega a cor de fundo e troca. E aí, em vez de deixar um quadradinho cinza, ele vai pôr um quadradinho da cor do seu site. Esse L-Keep eu não uso. No curso eu explico o que é. Eu não tenho nenhum iframe, senão eu poderia ativar. E adicionar tamanhos ausentes, sempre ative isso. E até aquela questão do logo, acho que só de eu ter feito. Eu adicionei a altura no meu logo, mas só de eu ter ativado isso, eu creio que já resolveria. E ele tem a quinta aba aqui, a VPI. São imagens. Ele identifica imagens que estão acima do viewport e já faz a exclusão do lazy load de forma automática. No Perf Matters, eu teria que vir aqui, ó, e definir, ó, quantas imagens eu quero excluir do lazy load. Tipo, eu ponho duas, o logo e mais a imagem principal. Aquele VPI do Lightspeed faz isso de forma automática, uma mão na roda. Eu poderia excluir a imagem por arquivo, etc, mas Lightspeed Cache eu acho isso fantástico. Eu vou te mostrar também na prática isso. E aí, em exclusão de mídia, eu ponho o nome do arquivo do logo. Então ele já sabe que eu forço, né? O VPI faz isso, mas eu acho que não custava eu forçar. E aí, quando eu venho no Quick Cloud, eu vou na aba geral aqui do Lightspeed. Geral. Eu já tenho um atalho para o meu painel. Deixa eu fazer login aqui pelo Google mesmo. Pelo e-mail da Decola WP. E ele mostra aqui, ó, as imagens que você otimizou e otimização de página. Ó, o VPI vasculha várias páginas e ele vê, ó, tem que excluir o logo. Essa página ele exclui o logo e uma outra imagem, uma outra ilustração. Então, se você tem muitas páginas, esse recurso é uma mão na roda. Eu gosto muito. O calcanhar de Aquiles e o Lightspeed Cache são imagens de fundo que ele não faz lazy load. Então, depende de projeto a projeto. Se eu conseguir fazer isso, né? No curso eu até mostro um hackzinho que eu uso uma imagem ao invés de imagem de fundo. Aí eu uso um CSS para contornar. Então vai de caso a caso, tá bom? Mas para mim eu fiz isso. E aí um último ponto, evitar tudo que está em amarelo ou vermelho, tá? Essas outras coisas eu vou explicar aqui, mas não tem tanto impacto.
Evitar a exibição de JavaScript em legado, JavaScript moderno. Então, só de eu adiar o JavaScript, que eu fiz aqui em cima, ó, ele já resolveu tudo isso. Reduzir o uso de terceiros, que é o Tag Manager, Pixel do Facebook. Então, só de eu adiar o JavaScript, eu resolvi tudo isso. E quando a gente chega aqui na versão final, que eu tirei 100 pontos, todas aquelas mensagens sumiram. Aí ele fala das mudanças do layout, são mudanças pequenas, por causa do CSS crítico. Mas no resultado final, olha a diferença. Vamos fazer um comparativo aqui. Eu foquei mais nessas questões de desempenho, tá? Eu não falei muito sobre acessibilidade, eu vou deixar para um outro vídeo. Deixa eu deixar aqui mais perto. Então eu vou dar um enquadramento aqui para a gente pegar essas principais métricas. O FCP antes, que é o primeiro conteúdo, era 0.9 e manteve. Só que o maior conteúdo, que estava até em laranja aqui, 3,2 segundos, ele caiu para 0,9. Total Block Time, que é o CSS, que bloqueia a renderização, de 60 para 0. O CLS, que é a mudança no layout, aí ele aumentou, como eu te expliquei, né? Mas está super dentro do aceitável e está verde. E o Speed Index no geral, que é uma métrica até difícil de explicar, mas que ele conta toda essa questão de velocidade, ele melhorou muito. Que eu creio que esteja mais. Posso estar falando até besteira, tá? Eu deveria ter visto isso antes de gravar o vídeo. Mas ele. Vários fatores influenciam, inclusive esse carregamento aqui embaixo. Então, de 3,3, esse Speed Index está com 1,1. E ele carregou muito mais rápido. Essa sensação do usuário acessar seu site, ele já vê alguma coisa. Então, na prática, ficou um site muito rápido. Eu te mostrei na prática os principais ajustes que eu fiz, mostrando os plugins por dentro. E algo que eu não mostrei também, que é mais técnico, fonte eu não estou usando nada, né? Foi o banco de dados, que eu uso do Perf Matters, que é a vantagem que ele tem. Eu marco tudo, menos essa primeira revisão, porque ela está na aba geral. Ó, na aba geral, eu já marquei revisão de posts, que eu quero 5. Deixa eu voltar aqui em banco de dados. Eu marco tudo, menos ela. Até se eu der um scan, ó, só tem 2 revisões que o limite é 5. E todo o resto, ó, semanalmente ele faz uma limpeza para mim. Então eu sempre deixo o banco de dados bem limpo. Isso ajuda na performance. E eu não vou mostrar algumas outras ferramentas também. Eu costumo usar o WP Optimize só para database. Então eu venho aqui, ó, na aba de tabelas e ele me deixa remover tabelas de plugins que eu já excluí, converter de MySum para InnoDB, que é algo muito legal. Em otimização eu poderia vir aqui, ó, e rodar uma otimização de tudo que está selecionado. De vez em quando eu faço isso manualmente. Então, o plugin de performance é basicamente isso. Eu tenho também um WP Control, só para a gente finalizar, que eu fico analisando eventos crons, ou eventos sem ação, e aqui está tudo certo. Esse UCSS eu não estou usando, então posso excluir. Mas tem que saber o que está fazendo, tá? O ChatGPT pode te ajudar também. Você pega o nome disso. E esse aqui, ó, que está em uso, o BLC, é que ele vasculha links quebrados no site. E como ele não está encontrando, ele está dizendo que ele está um evento sem ação, essas coisas, mas eu não vou excluir porque ele é importante para mim. Então, basicamente é isso. Eu deixo o meu site bastante limpo. Ele teve muita questão de boa prática. Então é isso. No site da Decola WP, em casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau. Aqui é desempenho máximo. Se você gostou, já deixa esse joinha. E se você quiser que a gente otimize a performance do seu site, eu vou deixar também um link na descrição. Você acessa o site da Decola WP e você vem aqui nesse primeiro botão, solicitar orçamento. A gente bate um papo por WhatsApp. Vai ser um prazer, né?
E qual é a vantagem de você ter um site rápido? É que menos pessoas vão abandonar seu site porque ele demorou para carregar, e isso já muda tudo, né? Então você tem mais pessoas vendo sua oferta, isso melhora suas ações de marketing, sua taxa de conversão e melhora o seu ranqueamento no Google, porque a gente também vai fazer uma configuração no Google Search Console, ver alguns erros e configurar tudo para você. E a gente também faz um serviço de manutenção para deixar o seu site seguro e atualizado. Então, se tiver interesse, é só entrar em contato. Não esquece, mais uma vez te lembrando, esse conteúdo é gratuito, é um conteúdo rico, mas assina o canal para você receber outros conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.